Boas-vindas. Né? É agradável ver a plateia cheia, né? Espero que o debate seja bastante interessante para todos nós. Bom, antes de começar, queria agradecer muito o convite, né, da produção do Café Filosófico, do Jean, da Marta, da Luana e do curador desse módulo, Mário Eduardo Pereira, né, pelo convite, pelo estímulo que eu participasse, pela encomenda que me fez, né, de trazer, de focar particularmente. Ele me disse: não, Fernando, eu acho muito importante a sua participação, porque você, como especialista na área da infância e adolescência, e naquele momento a composição do grupo que ia apresentar não tinha ainda alguém dessa área, vai ser importante porque esse é um tema específico dentro do tema mais amplo da medicalização, que hoje está bastante focado, né, pela discussão e pela polêmica. Então, eu aceitei o desafio e propus o tema provocador, né, o título provocador de um diagnóstico positivamente falso ou falsamente positivo, que eu vou aqui esclarecer. E o meu objetivo é exatamente, a partir dessa apresentação, ou com essa apresentação, melhor falando, ter um recorte dentro de um recorte, né? Quer dizer, um recorte dentro... Um recorte por quê? Porque eu vou estar focando a questão da medicalização na área da infância e adolescência. E um recorte dentro do recorte, porque dentro da discussão da medicalização na infância e adolescência, eu vou estar tratando da questão do TDAH, mas num aspecto específico, né, que, vamos dizer assim, é a ontologia / epistemologia do diagnóstico. Né? O que significa isso? Qual é a realidade do diagnóstico, se é que a gente pode falar isso, e como se pode aprender e lidar com essa possível realidade do diagnóstico, já que isso é frequentemente colocado. É muito frequente hoje em discussões entre os profissionais de saúde a polarização entre aqueles que defendem uma posição de que o diagnóstico não existe, de que o diagnóstico é uma ficção, é uma invenção, é um construto social, né, e que, portanto, não é legítimo como ferramenta para a prática na saúde, né, e aqueles, né, que geralmente mais do ponto de partida da clínica psiquiátrica e da academia, defendem o ponto de vista oposto, de que é um diagnóstico que tem base na realidade, tem evidência científica, tem consistência, né, tem uma base de estudos e de pesquisas bastante abrangente, que sustenta a legitimidade e a realidade do diagnóstico e, portanto, que é uma ferramenta absolutamente legítima para ser utilizada na prática da saúde. A pergunta fica: quem tem razão? Né? Bom, a escolha do TDAH, né, porque eu poderia ter escolhido outros temas na área da infância e adolescência, como o autismo, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, a questão do transtorno bipolar, que também está muito em voga, mas eu resolvi exatamente pegar aquilo que é e continua sendo o carro-chefe do debate, que é o TDAH. Né? E tomando ele também como um representante de um conjunto de transtornos mentais da infância que a gente considera os transtornos mentais comuns, aqueles de alta prevalência, que, em geral, os profissionais de saúde mental dessa área encontram com muita frequência na sua prática, que são, além do TDAH, os transtornos de ansiedade na infância e os transtornos de conduta e o transtorno opositivo desafiador. Né? Esses diagnósticos, em conjunto, representam mais de 80%, chegando próximo de 90%, dos transtornos mentais da infância internacionalmente, em termos de prevalência internacional, inclusive no Brasil. Então, são, de fato, o feijão com arroz da área da psiquiatria da infância e adolescência. Tá? Ou, melhor dizendo, da saúde mental da infância e adolescência, na medida que não é só o psiquiatra,
né, que lida com essas crianças. Bom, da onde vem a provocação dessa pergunta, né? Vamos começar pelo primeiro elemento da pergunta. Diagnóstico positivamente falso? E aí vem a ideia de, através dessa questão, a gente poder trazer a construção do diagnóstico, né, ao longo do tempo, da história do campo. E, na verdade, a gente poder trazer esse debate para um nível mais aprofundado e mais analítico, na medida em que muitas dessas discussões se tornem frutíferas porque não se aprofunda a discussão no sentido de penetrar mais a fundo nos próprios conceitos que estão sendo debatidos. Então, a proposta é positivamente falso? Como? Em que sentido? Da onde vem isso? Falso em quê? Verdadeiro em quê? Né? É possível uma solução dicotômica? É necessário uma opção dicotômica? Como que a gente pode se apropriar de conceitos, de ferramentas cognitivas para melhor compreender essa questão, penetrar nessa questão? Em segunda parte da pergunta é falsamente positivo, e aí eu quero trazer algo que vai para além dessa questão, que é mais epistemológica, né, das classificações diagnósticas, e mais prática. Né? Porque existe uma diferença entre o que se discute no nível mais acadêmico sobre as classificações diagnósticas, suas mudanças, seus efeitos, né, as suas consequências, e o que acontece, de fato, na prática clínica dos diversos profissionais que aplicam e utilizam esse diagnóstico. Não é a mesma coisa. Estão relacionadas, evidentemente, mas não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa por quê? Porque quando você discute, pesquisa, estuda a classificação no contexto controlado da pesquisa empírica, você tem condições muito especiais, né? E condições muito especiais que são tão mais especiais na medida em que os diagnósticos psiquiátricos, em geral, eles não têm critérios independentes para validar o diagnóstico, fora os próprios elementos clínicos listados entre os critérios diagnósticos. A gente não tem marcadores, por exemplo, biológicos, que podem ser utilizados para confirmar ou não confirmar um diagnóstico, por exemplo. Então, o diagnóstico depende essencialmente da aplicação muito rigorosa e muito sistemática daqueles critérios consensuados pelas classificações psiquiátricas. Ora, na clínica, a gente não tem esse mundo neutro, né, controlado, regulado, que a pesquisa requer para produzir resultados replicáveis, né, confiáveis. Não, é um mundo muito mais sujo, vamos dizer assim. Né? Primeiro, a clientela que chega ao profissional de saúde mental não é aquela clientela selecionada para formar as amostras de pesquisa. É uma clientela complexa, com muitas comorbidades, como se diz, ou co-ocorrências, né, com quadros que não se enquadram perfeitamente naquelas tipologias. Né? E ao mesmo tempo, o profissional de saúde ele está sob um campo de influência de depressões diversos. Né? Ele está submetido constantemente, particularmente o médico, né, à influência da indústria, né, ou, falando de uma maneira mais ampla, do chamado complexo médico-industrial, que hoje tem um poder imenso sobre a prática médica e, por extensão, sobre a prática dos profissionais de saúde em geral. Né? E ele sofre uma pressão na ponta da demanda, principalmente quem está na prática privada, seja direta, seja através dos planos de saúde, na medida em que, hoje, cada vez mais hoje, os pacientes chegam com demandas já formuladas. Né? Frequentemente chegam já com uma hipótese diagnóstica e já com uma demanda de tratamento, geralmente medicamentoso. Né? Então, o profissional se vê numa situação de pressão
explícita, mas geralmente implícita, né? Não está formulada como pressão, mas exerce a função de pressão, e isso, evidentemente, influenciará nas suas decisões, conscientemente ou não. Né? É inevitável que você, né, isso é facilmente compreensível, que você seja influenciado nas suas decisões pelo que se dá no contexto do seu trabalho. Então, o que isso tem mostrado, né, de uma maneira para quem está na ponta, na clínica, a gente vê isso, mas eu estou trazendo isso porque eu acho que esse é um tema que precisa ser investigado de uma maneira mais sistemática pela própria pesquisa, né? São o que a gente pode chamar dos falso-positivos, dos diagnósticos falso-positivos. O que são os diagnósticos falso-positivos no linguajar da pesquisa com relação aos usos de categorias diagnósticas ou a exames diagnósticos? Os falsos positivos são aqueles que são identificados como positivos, mas que, na verdade, não têm aquela patologia ou aquele problema identificado. Né? São positivos que foram identificados, mas são falsos porque não de fato correspondem àquilo que o diagnóstico prevê. Eu diria que uma parte muito grande das epidemias diagnósticas hoje são muito mais produzidas por esses pacientes falsos positivos do que pela extensão de domínio diagnóstico das últimas mudanças, embora, claro, essas também tenham contribuído. Né? É quando exatamente a classificação diagnóstica cai no uso profissional, no mundo como ele é, que essas epidemias se instalam. Né? Porque encontram um clima favorável. É importante lembrar, e tenho certeza que isso já foi em outros momentos mencionados, que a medicalização não é um processo construído ou controlado unicamente a partir de um ator social exclusivo. Evidentemente que a indústria farmacêutica tem seu lugar, ou o complexo médico-industrial, mas outros atores sociais, inclusive os próprios consumidores, usuários, familiares, têm contribuído fortemente para o processo de medicalização. Na medida que o processo de medicalização se tornou, de fato, um processo fortemente enraizado na cultura contemporânea, ele não está concentrado numa ou noutra pessoa, numa ou noutra instância social, numa ou noutra instituição. Ele faz parte do mundo contemporâneo. Um outro aspecto que é sempre importante lembrar, e isso não é muito falado, porque hoje, frequentemente, quando se fala medicalização, medicalizante, é praticamente um palavrão, uma ofensa. Né? E a gente tem que entender que esse processo, como todo processo social, cultural, ele tem não necessariamente apenas aspectos negativos. Né? Há situações de medicalização que todos nós aprovaríamos e outras que, frequentemente, nós questionamos. Né? Lembrar também que a medicalização não é um evento recente. O evento recente, e por isso nós estamos aqui discutindo, é que o campo da saúde mental, o campo da psiquiatria, que vem ganhando importância crescente no mundo atual, está cada vez mais sofrendo esse processo de medicalização que já atingiu, né, o mundo através do restante da medicina. Um exemplo clássico que está tão já, né, incorporado à nossa vida que a gente não se dá conta. Né? O quadro de hipertensão arterial, que é um quadro, uma doença somática, uma doença dita física, né, mas que tem uma alta prevalência, chegando hoje, mais ou menos, a cerca de 30% da população adulta. Aí alguém pergunta, poxa, mas 30% de uma população pode ter uma doença? Como é isso? É possível? O que a gente está realmente diagnosticando com hipertensão arterial? Para a gente ficar, por enquanto, no exemplo da medicina geral. Uma patologia, no sentido
usual, clássico do termo, em patologia física? Não, porque, em geral, quando a pessoa é diagnosticada, no início do seu processo, ela geralmente não tem nenhuma alteração significativa nas suas funções físicas. O que você está identificando é uma condição de risco para futuras patologias, né? Então, há um deslocamento que já vem há algum tempo e não começa, como a gente vai ver, apenas nessa área que nós estamos debatendo hoje, que é a extensão do conceito de questão ou problema de saúde, que deixou de ser alguma coisa circunscrita à ideia clássica de doença e passou a se estender para incluir outras possibilidades, né? A hipertensão arterial ilustra uma delas. A gente vai cuidar de uma vulnerabilidade e não propriamente de uma doença, de uma patologia. A perspectiva é de tratar algo no futuro e não algo no presente. Isso tem a ver com uma mudança que começa a se dar, vocês certamente, principalmente quem está mais próximo do campo da saúde ou é profissional de saúde, que foi a mudança importante na definição de saúde operada pela Organização Mundial de Saúde logo no pós-guerra, em 1948. Né? Tem aquela famosa nova definição, chamada definição positiva da saúde, né? Em que saúde não é apenas ausência de doença, mas completo bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, ela é positiva no sentido de que exatamente não apresenta a saúde como o negativo da doença, né? Portanto, a doença deixa de ser o foco e passa a ser a saúde, e ela passa a trabalhar com um conceito tridimensional de saúde, não só física, mas mental e social, e, por fim, introduz um elemento utópico na definição, que é a ideia de completo bem-estar. O que é interessante é que quando esse conceito, essa definição foi cunhada final dos anos 40 do século passado, o contexto do pós-guerra foi o contexto que deu nascimento à chamada social-democracia e ao welfare state, ao estado de bem-estar social. Ou seja, a intenção dessa definição era responsabilizar o Estado por um cuidado integral aos seus cidadãos, né? E não apenas cuidar deles quando estivessem doentes. Essa era a intenção. Curiosamente, essa definição trazia no seu bojo uma possibilidade que hoje está sendo claramente explorada pelo novo mundo em que a gente vive, que já não é mais o mundo da social-democracia, do welfare state, mas é o mundo do capitalismo pós-industrial e, né, do neoliberalismo, onde exatamente a defesa é de um Estado mínimo e não de um Estado, né, capaz de oferecer proteção integral social aos seus cidadãos. Então, a gente pode, extraindo o corolário dessa definição, a gente pode dizer, se saúde não é apenas ausência de doença, mas completo bem-estar físico, mental e social, então, falta de saúde não é apenas presença de doença, mas qualquer mal-estar físico, mental e social. Né? Ou seja, cada vez menos a gente trata doenças e cada vez mais a gente irá tratar mal-estar, seja o que isso signifique. Tá? Então a gente sai da integralidade do cuidado dos anos 50 até os anos 70, que foi o auge do estado de bem-estar social, e entra na mercantilização da saúde, que surge a partir dos anos 80. E que surge, inclusive, no mesmo momento em que também surgem as grandes mudanças nas classificações psiquiátricas. Né? O DSM-3, que foi uma grande virada na maneira de classificar os transtornos mentais no campo da psiquiatria, surge exatamente em 1980, que também é a década que vê o mundo ser varrido pela chamada onda neoliberal na Europa Ocidental
e nos Estados Unidos e depois para o resto do mundo. Bom, o que isso abre? Abre um nicho gigantesco para ser explorado pelo campo da saúde de uma maneira geral. Até essa data, o conceito de doença estava basicamente concentrado em duas ideias. A ideia de disfunção e a ideia de desvio. Disfunção, que a gente poderia definir, né, como um conceito descritivo, né, que indica o comprometimento severo ou a perda de capacidade, tá, em alguma função mental. Já especificamente aqui eu estou falando de disfunção no campo da saúde mental. Disfunção, em geral, goza de um certo consenso ao longo do tempo e geograficamente. Como exatamente é um termo que geralmente se refere a situações muito grosseiras, muito graves, de um lado, elas costumam ser entendidas na maioria das culturas e em todos os tempos como algo que merece o cuidado, a atenção, né, geralmente mais especializada da sociedade onde esse evento ocorre. A outra possibilidade do termo de função é perda de função. A perda de função também permite uma maior clareza, porque o termo de comparação é o próprio sujeito, como ele estava antes, como ele está hoje. Então, é algo que é muito mais fácil de uma comunidade perceber que não se está mais diante da mesma pessoa. Algo se comprometeu no processo. Então, a ideia de disfunção é uma ideia que nunca gerou muita polêmica, né? Enquanto patologia é pensada como disfunção, geralmente isso não vai trazer debates maiores por conta de que é um tipo de alteração onde a questão do patológico se coloca de uma maneira mais, entre aspas, natural. Tá? O segundo conceito que eu falei, desvio, já é um conceito mais recente, porque nele se introduz o elemento estatístico, probabilístico, né? E, portanto, só surge, né, do final do século XIX em diante. Né? E, em geral, a gente tem consensos, né, que dizem o seguinte, que são aplicados, e eu vou já dar um exemplo, que desvio é aquilo que, numa distribuição normal, está para além de 2 desvios padrão. Né? Qual é o exemplo clássico? O exemplo da deficiência intelectual. Né? Considerando que a inteligência média é de 100, né? O QI médio é de 100, e o desvio padrão é de 15 pontos, considera-se que alguém é portador de deficiência intelectual se tiver 100 menos 30, ou seja, de QI de 70 para baixo. Ou seja, ter um QI de 70 para baixo é considerado ser um ponto fora da curva. Né? Por quê? Porque 95% das pessoas, por definição, estão dentro desse intervalo de 2 desvios padrão para baixo, 2 desvios padrão para cima. A ideia de desvio também goza de um consenso razoável, inclusive porque tem esse consenso estatístico alicerçando o seu uso. O que, por exemplo, no caso do retardo mental, isso nunca foi algo muito questionado. Apesar de que, né, e é importante frisar isso, o desvio, diferente da disfunção, ele está em continuidade com o normal. Né? Apesar de fazer sentido, essa é uma separação totalmente arbitrária em muitos aspectos. Por que que 71 de QI não é deficiência intelectual? Por que 70 e não 70,5 e por aí vai? Ou seja, há um contínuo, depois eu vou querer mostrar um pouco nas imagens, e isso traz, sim, algumas dificuldades na concepção, né, da ideia de desvio, mas, com certeza, embora mais problemático do que a ideia de disfunção, ainda é algo que consegue um grau de aceitação razoável. Não costuma, pelo menos na atualidade,
gerar muita polêmica quando a gente tem alguma situação considerada problema de saúde que está nesse grau de raridade. O problema vem com um terceiro conceito, que esse é de origem bem recente, que é a diferença, já não mais a disfunção ou o desvio, como possível categoria patológica, ou como categoria de ausência de saúde. Ora, a diferença, a princípio, é qualquer, né, afastamento da média, né, ou qualquer afastamento entre membros de uma população. Como transformar uma diferença, considerando que a gente não tem nem o elemento estatístico, nem a gravidade ou a evidente perda para servir de referência, em algo que possa ser considerado do campo amplo do patológico? Bom, o mundo contemporâneo encontrou uma solução que é o conceito de diferença desvantajosa tratável. Esse é um conceito que eu quero introduzir. O que é uma diferença desvantajosa tratável? Diferença, eu já falei, uma variação da norma, mas que ainda está no intervalo da normalidade. Desvantajosa, algo que coloca a pessoa que tem essa diferença numa situação, num certo momento do tempo, num certo lugar, em desvantagem em relação aos demais membros da sua comunidade. Desvantagem basicamente em relação a quê? Na capacidade de competir por recursos, por bens, sejam eles materiais, mas também simbólicos. Né? Mas isso não é suficiente para definir uma patologia. Né? Para que ela possa ser objeto do campo da saúde, ela tem que ser tratável. O que quer dizer tratável? Modificável de uma maneira considerada favorável por uma intervenção técnica ou técnico-profissional. Tá? E aí eu queria introduzir um outro conceito que se dá nesse processo, onde a gente vem historicamente da disfunção para o desvio, para a diferença desvantajosa, que foi a mudança também do modelo organizador do campo da saúde. Embora a gente continue criticando o modelo biomédico, a gente não se deu conta de que esse modelo biomédico deslizou para um outro modelo, que é o modelo tecnológico, né? Onde não é mais uma concepção da definição do que é a patologia, se ela é biomédica, ou se ela é psicológica, etc. No campo da prática dos resultados, é o que funciona. Né? Se eu tenho algo que é capaz de modificar favoravelmente um certo contexto de problemas, essa disponibilidade de uma tecnologia eficaz é o que passa a definir a organização dos diagnósticos das categorias nas classificações. Até aqui, as pessoas, está todo mundo conseguindo acompanhar o fio da meada? Bom, a gente vai ter depois a oportunidade de um debate para aprofundar. Eu queria agora, cadê a Luana? Mostrar as imagens para nos ajudar um pouquinho a mostrar isso mais graficamente. Pode seguir. Então, isso aqui é o que eu estou chamando de estratificação dos transtornos mentais, e a gente vê, né, saindo do nível de disfunção prejudicial para o nível de desvio prejudicial e para o nível de diferença desvantajosa tratável. O prejudicial, aqui vale a pena mencionar aqui, é que é fundamental que, além
de que no nível descritivo você encontra ou disfunção, ou desvio, né, ou diferença, que você tem um elemento valorativo associado ao descritivo que é fundamental também para definir a categoria como, né, patológica. O que quer dizer prejudicial? Significa que, em relação a outros membros da mesma comunidade, nas mesmas condições, né, econômicas, educacionais, que essa pessoa, ao apresentar aquela alteração, passou a ter sofrimento ou dano ou incapacidade. Ou seja, algo que comprometeu a sua capacidade competitiva, a gente poderia dizer assim, na sociedade. Tá? Porque se a pessoa tem algo que eu defino como um desvio estatístico demonstrável, ou tem algo que até é muito grosseiro e aparentemente resulta em perda de função, mas ela, na verdade, não está em nada prejudicada com essa condição, eu não posso me autorizar a considerar isso uma patologia. Tá? Então, eu queria um pouco assim, combinar com vocês isso, que a gente, quando está falando de uma categoria diagnóstica, a gente está simultaneamente falando de uma categoria com duas dimensões, uma descritiva e uma valorativa. Tá? Ali também eu faço e botei ali o modelo tecnológico sendo uma característica que exatamente surge com essa nova possibilidade de diagnosticar, né? Eu estou chamando de modelo tecnológico, enquanto que o modelo médico-psicológico, é importante lembrar que na saúde mental o modelo não é exclusivamente biomédico, embora em algumas épocas predomine, em outras não. Mas se a gente remonta, por exemplo, a um tempo não tão distante, no próprio país que hoje, né, lidera o processo de medicalização no mundo, que é os Estados Unidos, a psiquiatria norte-americana entre os anos 50 e os anos 70 era estritamente, né, psicanalítica. Se a gente pensar na psiquiatria formadora de opinião, né, que tinha os postos nas universidades, que tinha as posições de prestígio, né, e que, portanto, é o que aparecia na mídia, né, na cinematografia hollywoodiana, no teatro, etc. e tal, era a psicanálise. Tá? Mas a psicanálise, na época, nem por ser psicanálise, ou seja, não biomédica, era não medicalizante, porque uma outra forma de a gente pensar a ideia de medicalização é pensar como um discurso cuja propriedade é exclusiva dos médicos. Né? O que era exatamente o caso da psicanálise nesse período. Né? É importante a gente fazer, às vezes, trazer esses dados, porque eles esclarecem alguns pontos. Né? Tem duas questões na medicalização. Uma é a questão profissional corporativa. Quem tem o poder de construir diagnósticos e aplicar diagnósticos. O outro é como é pensada a ideia, né, as referências dos diagnósticos. Por exemplo, os diagnósticos devem ser pensados como doenças físicas de base biológica ou como alterações psicológicas de base psicogênica. Tá? A medicalização geralmente tende a ser pensada mais como o primeiro. Mas isso é apenas uma das dimensões da medicalização. A outra independe desse tipo de discussão. Tá? Essa associação tem mais a ver com o fato de que, realmente, na medicina, historicamente, e na medicina pensada como um todo, de fato, a visão biológica e biomédica é a dominante, tanto no presente como foi dominante ao longo da história. Mas ela não tem essa exclusividade. Certo? O que mais ali? Ali também, um termo da epistemologia, dois termos, a ideia dos tipos, né, que a gente pensa. A ideia de tipo natural é a ideia, geralmente, cuja principal exemplar são as espécies vivas. Né? Ou seja, as espécies vivas elas têm uma diferenciação descontínua. Né? Em condições naturais, não existe um animal que seja um intermediário entre um tigre e um leão, embora artificialmente a gente consiga criar isso. Mas há áreas de rarefação na distribuição das diversidades. Não é um contínuo, né? Não tem uma espécie aqui que vai se diferenciando continuamente, você tem sempre o elemento intermediário. Tá?
Essa é a ideia de tipo natural, ou seja, de que a natureza, tem uma frase que em inglês é muito usada, carving nature by its joints, que a gente poderia traduzir como dissecar a natureza por suas articulações, que é aquela ideia de que a natureza tem pontos de descontinuidade e que toda classificação teria que encontrar esses pontos de descontinuidade para criar categorias que representassem com perfeição, de forma correspondente à realidade. Né? A ideia de uma disfunção ela está mais próxima disso do que, certamente, a ideia de uma diferença. Tá? Mas os tipos naturais, que são tipos ideais, evidentemente, né? Não são necessariamente os únicos que podem ser válidos ou que podem ser legítimos. Existe o outro campo chamado os tipos práticos, que são formas de classificação baseada, de uma certa maneira, na sua aplicação prática, na sua utilidade, no sentido de produzir resultados benéficos. Tá? Então, por exemplo, a ideia de tipo prático, ela se dirige na direção ao topo dessa estratificação. Mas também é um tipo ideal, então são mais ferramentas conceituais para a gente estar pensando, nos ajudar a pensar. Pode seguir com as imagens. Dá uma parada aí. Não, volta um pouquinho. Bom, esse é um gráfico de um artigo clássico sobre deficiência intelectual de 1969, em que o autor, com uma certa liberdade, demonstra a distribuição, né, na população da deficiência intelectual. A gente vê ali no centro, né, o QI de 100 e distribuído para o lado direito, né, o aumento da capacidade intelectual, do lado esquerdo, a redução. O que tem de interessante nesse gráfico é que tem uma segunda, né, elevação, um segundo pico, na parte baixa da distribuição, mostrando que, na verdade, há, de certa maneira, dois componentes nessa população, e não um apenas. Né? E, em geral, naquela segunda elevação, que está propositalmente exagerada em termos proporcionais, ela, na realidade, seria mais baixa, mais para a gente aqui, é um gráfico mais ilustrativo, tá? É nessa segunda elevação que estão aqueles quadros de retardo mental muito severos, deficiência intelectual, onde a gente tem doenças físicas conhecidas, cromossomiais, genéticas, né? E que são, de fato, situações onde a gente está realmente muito mais próximo daquilo que é consensualmente entendido como propriamente doença, propriamente patológico. Tá? A partir daí em diante, o que a gente tem é um contínuo. Tá? Agora pode, Luana. Então, por exemplo, essa primeira... Pode seguir. Apenas 0,4% da população, né, de pessoas apresenta uma deficiência intelectual nesse nível severo. Tá? E 2%, e dá uma paradinha aí, 2% no segundo componente, tá, que vai até o QI de 70, que a gente poderia, o primeiro, equivaler ao que eu chamei do conceito de disfunção, em verde, e o segundo, que está em amarelo, ao conceito de desvio. Tá? Está fora da curva, é raro ainda, 2% da população, né? Portanto, 2% mais 0,4%, a gente está naquela esfera que é considerada realmente excepcional, fora do usual, e que tende a ter mais facilmente um consenso de que é legítimo tratar como uma patologia. Bom, em nenhum momento até hoje alguém propôs que acontecesse o que vem em seguida. Né? Que a gente estendesse o conceito de deficiência mental para incluir até o QI 80. Né? E aí uma particularidade, a partir daí, como a curva se acentua, qualquer pequeno aumento de QI produz aumentos na frequência muito grandes. Né? Pequenas mudanças produzindo grandes resultados. Não é isso? Bom, mas por que, por exemplo, a deficiência intelectual não
propôs uma categoria do tipo diferença prejudicial tratável? Porque não é tratável. Né? Quer dizer, não é tratável no sentido de que a gente não tem nenhuma técnica que tenha um grau de efetividade e eficácia o suficiente para a gente considerar que a gente tem um tratamento efetivo para a deficiência intelectual. Né? E o modelo biomédico, o modelo biomédico-psicológico, ele não necessita de ter tratamentos para criar categorias diagnósticas. Ele depende da identificação de patologias demonstráveis empiricamente. Né? Já o modelo tecnológico, ele exige efetividade. Certo? Luana, pode seguir. Dá uma paradinha. Esse é um gráfico de um trabalho recente, onde se estudou uma população de adultos na Austrália, né, onde se aplicou uma escala, que é uma escala para avaliação de TDAH em adultos, uma escala conhecida, desenvolvida pela própria Organização Mundial da Saúde, e essa é a curva de distribuição encontrada na população australiana das pontuações nessa escala. Tá? Luana? O ponto de corte está em torno de 14 pontos e o quadrante entre 14 e 24 seria aquilo que nessa escala equivale a pessoas que mereceriam receber o diagnóstico de TDAH. Tá? A gente vê, mais uma vez, que esse ponto de corte se dá num contínuo. Certo? Pode seguir. Nesse gráfico não dá para perceber facilmente, porque ele está exatamente... Não é um gráfico ilustrativo, é o gráfico tal como foi plotado, é que existe também um segundo ponto nessa distribuição TDAH, tá? Numa localização semelhante à da deficiência intelectual. Tá? Mostrando, pode seguir. Não, volta, senão vai confundir aqui. E mostrando que também a gente poderia conceber, fazendo essa comparação, a distribuição do TDAH como também em 3 segmentos. Né? E isso que equivale à prática clínica de quem, como eu, estou há mais de 20 anos trabalhando com crianças e adolescentes, de que existem diversas situações nesse diagnóstico saco de gato do TDAH. Né? Tem crianças que ninguém tem dúvida de que esse diagnóstico justifica. São casos graves e que frequentemente a gente vê que são crianças, tanto biologicamente quanto socialmente, muito comprometidas. Certo? Diria que esse caso, né, que já foi chamado no passado de lesão cerebral mínima, depois disfunção cerebral mínima, né, onde a própria introdução do cerebral aí já era essa suposição de algo muito mais patológico envolvendo mais profundo, equivalia a esse grupo, que é um grupo relativamente pequeno e que está nessa ordem aí de 0,5% a no máximo 1% da população. Pode seguir, Luana. O amarelo, né, seriam os casos moderados de TDAH. E que no passado a gente chamou também, entre vários nomes, de quadros hipercinéticos, de hipercinesia. Né? E que também, em geral, são crianças cuja prevalência não passa também dos 2% ou 3%. Então, isso eu queria deixar claro, quando a gente está falando do TDAH hoje, nas suas formas de moderadas ou do intermediário do moderado para o grave, a gente entra num campo que certamente a gente teria muito pouco a discutir, né? Porque goza de um consenso razoável de que a gente está diante de uma situação legítima, né? Seja por critérios empíricos, seja por critérios de consenso, né, social, de que são categorias válidas e legítimas a serem tratadas ou cuidadas. O problema é exatamente que, diferentemente
do retardo mental, da deficiência intelectual, o conceito de TDAH contemporâneo introduziu o terceiro componente, que é, em termos de prevalência, o dominante. Né? A grande maioria das crianças que recebem hoje esse diagnóstico não estão nem no primeiro nem no segundo segmento, estão no terceiro. Né? E é um segmento que, evidentemente, está em continuidade, como já estava a perspectiva do desvio da curva, com o normal. Ora, uma criança que se localiza em termos de gravidade próximo ao extremo direito, já quase na normalidade, ela está mais próxima, em termos de características, de uma criança normal do que a mesma criança que vai receber o diagnóstico que está do outro lado da curva. Tá? Então, essa extensão do diagnóstico ela tem trazido alguns paradoxos, que é maior diferença interna à categoria do que entre a categoria normalidade do que entre essa categoria e outras categorias diagnósticas. Ou seja, o que há particularmente de problemático hoje no diagnóstico do TDAH e em outros diagnósticos psiquiátricos que têm características parecidas é essa extensão de domínio, tá? Essa sim, produzida pelas mudanças na forma de classificar e de diagnosticar, tá? E que, de fato, expandiram enormemente a prevalência. Né? Em alguns lugares já se fala em prevalência de 10% de crianças com TDAH pensado nesse sentido extenso. Pode seguir, Luana. Então, colocando nessa lógica da ampliação, a gente começa com o núcleo duro, que é a disfunção, né, em relação ao TDAH. A LCM seria a lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima. Depois a gente teria o conceito de desvio, a hipercinesia. Depois a diferença, o TDAH propriamente dito, como a gente está hoje, mas que na verdade inclui, né, os demais. Tá? E finalmente, na periferia, numa prevalência difícil da gente estabelecer, porque exatamente é um campo que precisa ser melhor investigado. Né? O que a gente tem hoje é a impressão clínica, que é importante, mas é claro que não é suficiente. Mas há um certo entendimento, um certo consenso de que essa é uma questão que precisa ser abordada. Seja na pesquisa, para nos trazer elementos mais empíricos a respeito disso, mas seja no campo da ação, no campo do planejamento, no campo das estratégias, né, sociais. Né? Então, no primeiro, quando a gente está ali da disfunção até a diferença, a gente estaria no processo de expansão que a gente chama de expansão de domínio diagnóstico. Ou seja, por mais que seja polêmico, a gente ainda está dentro de um campo que tem uma regulação. Tá? Não é um campo arbitrário. Existe uma classificação, né, internacional, pactuada, que, no momento, oficializa que esse diagnóstico, tal como está colocado, é válido. Tá? É importante a gente entender isso. Os falsos positivos já são uma extrapolação de domínio, ou seja, já se está entrando numa área que não tem qualquer tipo de respaldo, né, científico, legal ou institucional para a sua aplicação. E quem são esses falsos positivos? Né? Aí as imagens vão ficar por aqui. Vou tomar um pouquinho d'água, gente. Tem dois tipos de falsos positivos. O primeiro, tipo 1, é um paciente, uma pessoa que recebe o diagnóstico de TDAH, mas, na verdade, preenche critérios diagnósticos para um outro transtorno mental, muitas vezes mais grave. Isso é muito problemático. Por quê? Deixa eu explicar por que isso pode acontecer. Os sintomas típicos do TDAH, chamada tríade clínica, hiperatividade, impulsividade e desatenção, são dos menos específicos no campo da psiquiatria da infância e adolescência. Né? A gente pode dizer que praticamente todos os quadros psiquiátricos da infância e adolescência apresentam
algo na esfera desse trinômio. Né? E, portanto, o diagnóstico TDAH é feito, em boa parte, pela exclusão também de outras possibilidades diagnósticas. O que tem acontecido, que eu tenho visto com muita frequência, entre principalmente os profissionais mais jovens, é uma superespecialização hoje no diagnóstico de várias patologias da infância e adolescência, mas uma das mais preferidas é o próprio TDAH. Então a gente começa a ver profissionais formados com pouca vivência e experiência das outras situações psicopatológicas da infância. Então é que nem aquela metáfora do sujeito que só tinha um martelo e só via prego em tudo. Né? Se você não tem, né, elementos não só teóricos, mas de vivência clínica para fazer bons diagnósticos diferenciais, você não vai fazê-los. E mais ainda do que outros profissionais, vai estar sujeito às pressões de demanda, de influência que estão dados na prática. Tá? Então, eu já me deparei muitas vezes com crianças chegando com esse diagnóstico que, na verdade, tinham quadros de ansiedade severos, muitas vezes de transtorno obsessivo compulsivo, quadros do espectro do autismo e por aí vai. Né? E que não tinham sido identificados e que não estavam sendo tratados da maneira adequada. Esse é o tipo 1. O tipo 2, que é o mais óbvio dos falsos positivos, é aquele exatamente que não tem, nem preenche critérios diagnósticos para TDAH, nem preenche critérios diagnósticos para outros transtornos mentais. Geralmente é um indivíduo que apresenta algumas dificuldades ou algum prejuízo de alguns daqueles componentes. Crianças mais impulsivas, ou crianças um pouco mais desatentas, ou crianças mais ativas. Né? E pela pressão, mais uma vez, pela pressão de demanda, né, que muitas vezes já chega, não só das famílias, mas das escolas, né, que tem sido uma fonte de pressão grande sobre o campo da saúde, né, seja pública, seja privada. Como enfrentar essa pressão? Já estou caminhando para o final, para a gente poder abrir o debate. Eu queria concluir tentando sintetizar uma resposta às perguntas formuladas no título. Então, a primeira pergunta: o diagnóstico do TDAH é positivamente falso? A resposta é não, se tomarmos o fenômeno, né, o binômio verdade e falsidade, como uma opção do tipo tudo ou nada. Né? Nesse caso, a gente tem que considerar que, como eu me referi, no aspecto descritivo, seja a disfunção, seja o desvio, seja as diferenças prejudiciais, elas têm validade demonstrada. Né? O que é a validade demonstrada de uma categoria descritiva? É de que, de fato, quem está dentro da categoria se diferencia de quem está fora. E que, portanto, uma vez definindo que o indivíduo é membro daquela categoria, você pode fazer previsões que não estão incluídas na própria definição da categoria. Exemplo: uma criança diagnosticada como um quadro de déficit de atenção leve, né, embora o gênero não seja incluído para o diagnóstico, eu já sei que provavelmente será um menino. Tá? Ou seja, então há uma previsibilidade na categoria. Esses elementos de previsibilidade, eles são usados como validadores da categoria. Qual é o problema aí? É que tudo bem. E essa muitas vezes é a grande discussão. A categoria classificatória é válida. Tá? Mas a validade dela como uma categoria patológica não é derivada apenas dessa validação. Tá? Vou dar um exemplo bem interessante nesse sentido. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Norte-Americana retirou
isso é famoso, né, o homossexualismo da sua classificação. Né? Até então era uma categoria considerada um transtorno mental. E tirou por uma pressão enorme da comunidade gay, né, hoje LGBT, que na época havia ganhado uma força como movimento social muito grande nos Estados Unidos, que de lá para cá só aumentou. Bom, o que é interessante é o seguinte: com essa retirada da categoria de homossexuais da classificação psiquiátrica, isso não eliminou a categoria como uma categoria descritiva, né? Eliminou a categoria como patológica. Não só não eliminou, como a saída da classificação foi parte de um movimento, como eu falei, dos gays norte-americanos, por uma afirmação da própria categoria. Né? Então foi usar a categoria não mais como uma categoria patológica, portanto estigmatizante, e transformar a mesma categoria numa estratégia de afirmação. Né? Então, uma mesma categoria, né, que pode ser facilmente validada, pode ser usada para diversas finalidades. A categoria em si, mesmo que validada, não automaticamente a torna isso ou aquilo. O que vai torná-la isso ou aquilo é como a sociedade vai se dispor dela. Tá? Então, por exemplo, o TDAH, mesmo na sua forma leve, pode ser pensado não como uma patologia. Ele pode ser pensado como um simples tipo psicológico. Por que não? Extroversão e introversão, duas categorias que definem tipos psicológicos e não patologias. Né? Ou ela pode, assim como a hipertensão, considerada não uma patologia, mas uma vulnerabilidade. Né? Estou definindo um grupo de crianças vulneráveis. O que é interessante. Até porque o conceito de vulnerabilidade é um conceito mais transacional, ele inclui o contexto, mais do que o conceito de patologia. Né? Ou seja, eu não saio da categoria, mas eu reinterpreto, eu ressignifico a categoria. Essa é uma discussão mais rica do que ficar nessa posição: o diagnóstico existe, não existe. A gente precisa, né, e é um pouco a mensagem que eu quero deixar aqui, ampliar mais, sofisticar mais esse debate para a gente poder avançar em alguma direção útil. E a outra pergunta: o TDAH é falsamente positivo? Não, sempre não, né? Porque em muitas situações ele inclusive ganha consenso grande, mas infelizmente, cada vez com mais frequência, a gente tem enfrentado essas situações de crianças diagnosticadas sem ter o quadro, né? O que tem contribuído muito para essas epidemias diagnósticas. Né? E aí nós temos que entender que não adianta a gente ficar discutindo apenas, ou principalmente, mudanças nas classificações para resolver problemas muito mais complexos. Isso é inútil. A gente está num campo de natureza econômica, social, cultural, política, com sérias influências, e onde a questão dos transtornos mentais não é o interesse apenas das profissões da saúde mental. Lembrar que em países, principalmente que não têm sistemas públicos de saúde, o diagnóstico é uma condição de acesso a cuidado. Se você não tem um diagnóstico, você não tem acesso. Então, por exemplo, uma situação de vulnerabilidade que requer cuidado só vai receber cuidado em situações, em sistemas assim, se tiver codificado como um diagnóstico. Você tem uma ideia de como, com isso, a gente vai... Essa dimensão administrativa, legal, do diagnóstico, que há pouco também discutida, ela pesa muito e pesa particularmente para os consumidores, né, que estão buscando recursos para cuidar de si e dos seus familiares. Então, para finalizar, eu queria exatamente deixar essa consideração de que a gente não vai enfrentar esse problema, ou a complexidade desse problema, apenas com revisões taxonômicas das classificações. Obrigado aí pela paciência de vocês e vamos ao debate. Obrigado, Fernando, por
ter trazido essa visão tão complexa, né, do TDAH. Passamos agora para as perguntas da plateia. Por favor, vamos estabelecer uma regra. Procurem, como a gente sempre fala aqui, né, uma regrinha simples. Depois da frase, um ponto de pergunta. Então, procurem fazer perguntas. Eu sei que muitos de vocês estão querendo um pouco de terapia, mas vamos aproveitar o Fernando ao máximo aqui, né, fazendo perguntas. Portanto, levantem a mão, por favor, aguardem algum segundo que a câmera chegue até vocês e formulem a sua pergunta. Identifiquem-se também. Digam quem vocês são, nome, de onde vocês são, se é uma associação. Isso ajuda a criar, né, uma relação entre nós aqui. Mas vamos dar início com a pergunta do nosso curador, que está aqui presente. Vamos aproveitar. Obrigado. Módulo, psiquiatra, professor do Departamento de Psiquiatria da Unicamp, psicanalista. Fernando, a sua apresentação ela é extremamente instigante e levanta pontos potencialmente explosivos. Eu gostaria de discutir algum deles com você. Quando você traz, por exemplo, a questão da OMS, quando ela diz que saúde é um estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social. Me parece que esse elemento ele é central para a gente discutir a questão da medicalização no mundo contemporâneo. Porque você levanta algo que tem um aspecto extremamente construtivo, positivo dessa definição, que implica o Estado ativamente em produzir saúde, mas, ao mesmo tempo, tem um lado terrível. Uhum. Né? Aliás, vários lados terríveis. O primeiro é, enquanto nós não estivermos num estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social, isso é um problema médico. Não é um problema político, não é um problema histórico, não é um problema social. É um problema que a gente define e decide no campo da clínica, no campo da medicina, no campo da saúde. É um problema administrativo. Então, não é de estranhar que a gente tenha um pouco esse espírito do tempo. Em segundo lugar, coloca a questão do bem-estar como central. Ela em si é uma questão valorativa que ela é totalmente discutível, né? No que um estado de completo bem-estar ele pode ser saudável enquanto tal. Vamos pegar primeiro o teu exemplo de uma curva de normalidade. Né? Quantos que vocês conhecem, quantas pessoas conhecem que vivem num estado de perfeito bem-estar biológico, psicológico, social? Eu não conheço ninguém, mas faz de conta que eu conheço um. Né? Quem tivesse apresente, por esse critério, seria alguém totalmente fora da curva. Totalmente anormal, que precisaria ser tratado com urgência. No mínimo porque está delirante. Então, né? Exatamente. Não, mas vocês vejam assim, então, ao mesmo tempo, esse critério diz assim que ser normal é estar dentro da curva e, ao mesmo tempo, diz que ser normal é estar completamente fora da curva. Então tem uma contradição interna nesse ponto de vista, além de tudo, esse benefício que dá o bem-estar. Por que o bem-estar por si mesmo seria um critério de saúde? Alguém poderia, a justo título, dizer, num mundo como esse, alguém que tem um estado de completo bem-estar biológico, psicológico e social está louco. Teria que ter um nível de mal-estar mínimo, que reflita o estado do mundo, ou que reflita, então, uma condição humana, a dimensão trágica da condição humana. A gente não sabe de onde veio, para onde vai. A qualquer momento pode perder tudo, pode morrer todas as pessoas que a gente mais ama a qualquer instante. A gente mesmo não sabe para onde vai. Por que seria um estado a existência de completo bem-estar biológico, psicológico e social? Tem uma dimensão de uma visão do que é a existência humana que está embutido nisso daí. Agora, o mais terrível no que você traz é quando você faz esse modelo tecnológico. Você diz assim, quando você, nas classificações, você pode muito bem organizar uma classificação em torno dessa diferença desvantajosa tratável. E que você mesmo diz, a diferença tem a ver com a competição. Ou seja, quando a gente usa a classificação, a gente já está embutido um jogo de mundo. Tem que competir, tem que sair bem. Agora, quem diz assim, eu não vejo o mundo desse jeito. Não acho que tem que ser competição. Em que classificação ele fica? Quando a gente aplica essa classificação, a gente está ao mesmo tempo aplicando
nos pacientes, nas famílias, nas crianças, a ideia de que ela pode ter até um elemento biológico, mas se esse alimento biológico for ruim para a competição capitalista, isso tem que ser tratável. Vamos pegar um exemplo cotidiano que foi levantado, inclusive, numa das nossas discussões aqui nos nossos módulos, né? O uso do metilfenidato como doping, né? Você tem lá o adolescente que quer preparar o vestibular e que usa, né, para poder se concentrar mais. Digamos que a gente pega uma medicação como essa, que a gente elabore quimicamente tão bem que ela não produza mais efeitos colaterais. Então você vai ter então, uma população de vestibulandos, os que tomam e os que não tomam. Os que não tomam vão estar numa diferença desvantajosa tratável. O tratamento, a doença, é uma hipofenidatomia, uma baixa concentração de metilfenidato no sangue, que é tratável pela medicação. Quando todos tiverem tomado essa medicação que faz que todos tenham uma competição no mesmo nível, uma nova substância vai fazer diferença e pode relançar isso ad infinito. Ora, então, tem algo de horroroso de pensar a questão de você organizar as diferenças unicamente em termos da competição, de como é que a gente prepara melhor essas crianças para a competição. Porque aí a gente pode ver a dimensão retórica do diagnóstico médico-psiquiátrico. No que o diagnóstico médico-psiquiátrico, então, ele recobre essa ideia do doping. Nesse caso, por exemplo. Ora, a única maneira de salvar é se você volta para o teu primeiro nível de modelo lá. Quer dizer assim, tem uma disfunção natural desvantajosa. Mas a gente consegue descrever a disfunção natural desvantajosa, em termos unicamente naturais? Ou se ela é, justamente por ser uma disfunção desvantajosa, já está embutido que tipo de vida essa criança tem que ter, ou que tipo de vida é bom implantar nessa criança. Então, tem uma tecnologia, de qualquer maneira, que nos faz, que está embutida na categoria médica, que está embutida na categoria psiquiátrica. O diagnóstico ele funciona como esse véu que obscurece essa dimensão ideológica na própria definição da doença. Então, só para concluir, eu te diria assim, te pediria para comentar, qual é a dimensão, digamos, prática, eu diria assim, como fazer diferença entre um uso clínico, prático, você pode muito bem pensar assim, olha, eu não preciso utilizar isso pensando que é uma entidade natural desprovida numa visão de mundo, então isso pode ser útil em certas circunstâncias, e como liberar, então, que eu acho que é isso que reúne as pessoas aqui hoje, da nossa obrigação de pensar os nossos problemas como categorias médico-naturais. Que a medicina possa interferir, ou que a química possa interferir em problemas humanos de uma forma positiva é uma coisa, mas definir os problemas humanos em termos médicos e biológicos é uma outra bem diferente. Eu gostaria que você comentasse esse ponto de vista. Eu acho que realmente a proposta da ideia de bem-estar completo é exatamente de explodir a curva de distribuição, Eu acho que assim, tem duas possibilidades de a gente pensar isso, ambas igualmente impossíveis e inadequadas. Uma seria, você mencionou, ou seja, é colocar todo mundo, evidentemente, no extremo positivo, que é o bem-estar completo da curva, implodindo a curva a partir dessa ideia. Outra é abolir todas as diferenças e colocar todo mundo na média. Seria uma interpretação de que a situação de bem-estar completo seria exatamente a situação de não houvesse nenhuma diferença. Entendendo, por exemplo, que uma das fontes de mal-estar é a tensão da diferença. Mas, enfim, de qualquer maneira, a ideia realmente é essa ideia inviável, quando, na verdade, uma das coisas mais empiricamente mais sólidas na condição humana é a variabilidade, a variação expressa repetidamente em curvas normais ou outras formas de distribuição. Ou seja, essa ideia utópica, completamente equivocada, de um mundo onde as diferenças estivessem todas abolidas, que todo mundo estivesse na condição de bem-estar
pleno, evidentemente, é completamente impossível e traz, exatamente pela sua situação paradoxal e improvável, problemas, né, derivados dessa colocação como ideal, algo que nem sequer funciona como um horizonte utópico no sentido de movimentar, né, de propiciar um movimento de construção mais positivo, né? Ela acaba sendo, de certa maneira, paralisante. Eu só queria acrescentar que eu acho assim, hoje, além da expectativa de bem-estar completo, que hoje ocupa as mentes das pessoas, né, tem uma outra ideia correlacionada, que é a ideia de capacidade máxima de desempenho. Né? A gente poderia substituir a frase ali, completo bem-estar, como capacidade máxima de desempenho social, psicológico e biológico. Né? O desempenho, né, como medida de sucesso pessoal, profissional, tem sido cada vez, né, e tem se sobreposto, inclusive, ao bem-estar. Né? As pessoas têm sacrificado o seu bem-estar pelo sucesso no seu desempenho. Ainda que seja na esperança remota de que vai se traduzir em algum momento lá no futuro por esse bem-estar completo, etc, etc. Eu acho, como eu falei, que isso não é uma questão que a gente vai resolver com soluções médicas ou com discussões dentro das categorias profissionais. Né? Eu acho que essa é uma discussão amplamente política porque esbarra exatamente numa concepção de mundo, de vida, de valores amplos sociais, né? Como você falou, a sociedade que a gente quer é uma sociedade que acirre a competição ou é uma sociedade que a gente quer que incentive a cooperação? Nunca se falou tanto como hoje em inclusão. Ora, por que se fala tanto em inclusão? Porque a inclusão é o que está excluído. Né? Inclusão na escola. Poxa, meu filho que está no 2º ano do ensino médio está muito preocupado de que no ano que vem ele esteja na turma especial do colégio dele. Tá? Então, é um colégio que é um colégio de ponta, no Rio de Janeiro, para preparar vestibular, que, na verdade, trabalha numa lógica extremamente competitiva da exclusão. Ou seja, se alguns vão estar nessa turma especial, outros não vão estar. Né? Então, são as contradições desse mundo que a gente vive, onde você, de um lado, propõe claramente uma direção e, de outro, né, coloca no colo da sociedade uma proposta que acaba sendo muito mais para inglês ver do que realmente para valer, porque não vai funcionar sem mudanças mais profundas no modo de pensar e construir a sociedade. Você falou do metilfenidato, eu de propósito deixei um pouco de lado o tratamento do metilfenidato, eu queria me concentrar mais na questão do diagnóstico. Até porque também a questão do tratamento ou do modelo tecnológico, a gente também tem que entender isso, não é só farmacoterápico. Tem todo um aparato profissional hoje cuidando dos transtornos mentais e não é só o psiquiatra com a sua farmacoterapia. Então, os interesses profissionais são muitos. Né? E todos dependem do diagnóstico em algum grau. Né? Qualquer que seja a técnica ou a proposta que está sendo feita. Então, a preocupação hoje que a gente tem que estar também não fechar demais o conceito de medicalização também apenas em torno da categoria médica ou nas práticas mais tipicamente médicas, como a farmacoterapia. A gente tem que abrir um pouco mais esse horizonte para ver que o mundo atual, né, multiprofissional, ele traz novos elementos para a gente pensar a questão da medicalização. Só para lembrar uma situação que eu tenho vivido, e que ilustra um pouco esse mundo atual, já tem um tempo que a gente começou a perceber, eu e colegas que trabalhamos com residentes, que coordenamos programas de residência, o aumento do número de residentes médicos, no caso, a gente tem uma visão mais da psiquiatria, mas imagino que não esteja limitada a ela, de residentes médicos usando metilfenidato, e não como aprimoramento, ou seja, não apenas como medicação, doping, como você falou, mas por terem recebido um diagnóstico de TDAH. Né? E aí, logo que isso começou a aparecer, eu me perguntei assim, gente, mas isso fere o princípio básico de que, para o diagnóstico de TDAH, além de ter aquelas características, o sujeito tem que demonstrar um prejuízo na vida. Ora, alguém consideraria que um médico que fez uma faculdade pública, passou no vestibular, e depois conseguiu passar por um bom programa de residência, ele seja alguém prejudicado? Não. Aí eu comecei a questionar e conversar com alguns colegas que achavam isso correto, mas como que é correto?
Aí eles me explicaram. É porque, na verdade, se ele não tivesse o TDAH, ele estaria ainda mais bem-sucedido. E, de fato, quando ele toma o metilfenidato, o rendimento dele melhora. Então, agora a gente tem um novo conceito, que é o de desvantagem ou prejuízo pressuposto e confirmado pelo tratamento. Né? E eu estou usando esse exemplo, que não é uma coisa que atinge pessoas mal informadas, pelo contrário, atinge pessoas muito bem informadas e que estão no núcleo da categoria médica. É informação. Aí você pensa, esse jovem que está sendo formado e que, muitas vezes, com o estímulo de alguns professores, estão, né, entendendo a sua identidade como de uma pessoa portadora de um transtorno mental e estão usando o medicamento para tratar, como vão funcionar eles próprios como profissionais da área de saúde mental, no caso? Né? Então, é um processo bola de neve que a gente está enfrentando, mas tem que enfrentar. E não pode ser de uma maneira simplista ou caricatural, como muitas vezes eu tenho visto essa discussão. Muito com chavões, muito com posições. A gente tem que aprofundar essa discussão e aumentar o espectro de participantes. Eu acho que a discussão atual no Brasil está muito corporativa, muito de uma disputa da corporação dos psicólogos com a corporação dos psiquiatras, né, como se eles, né, tivessem exclusivamente autoridade para discutir essa questão, quando, na verdade, isso é uma questão que interessa a sociedade amplamente, né, e que tem que ser pensada e se encontrar um destino, um caminho nessa construção. Boa noite. Ele viu? Boa noite. O Café Filosófico está sendo transmitido ao vivo pelo site da CPFL Cultura, onde internautas podem assistir online e participar com perguntas via chat. A Carla Ferreira é psicoterapeuta de crianças e adolescentes e diz que em seu consultório teve um paciente de 13 anos que quis ir ao psiquiatra para tomar Ritalina com o objetivo de passar numa prova, e o psiquiatra receitou. E ela pergunta, qual deve ser a nossa atitude diante desse fato? Olha, se como parece pela fala dela, esse se enquadra naquela situação dos falsos positivos tipo 2, eu acho que isso traz elementos éticos, né, da prática profissional muito graves, né? Porque se estava claro, inclusive o psiquiatra, que a questão era apenas usar uma medicação para favorecer o passar numa prova, ou supostamente para favorecer o passar numa prova, que também não é assim, né? A gente tem que considerar a realidade também não é tão simples assim. Ele está realmente atendendo apenas uma demanda. Né? Quer dizer, ele está se submetendo à demanda da maneira mais res do chão possível, porque não é nem tanto essa que eu estava me referindo, estava me referindo de formas mais sutis de pressão, gente. Até para a gente não cair numa visão moralista né, dessa questão. Quer dizer, muitos profissionais acabam cedendo e assim, se conformando com diagnósticos que não estão tão bem definidos assim por conta, né, de pressões diversas. Mas, infelizmente, escapam ainda situações mais graves como essa, onde realmente alguns profissionais sem nenhuma ética mesmo. Né? Agora, de qualquer maneira, eu estou me baseando no que ela falou. Eu não sei se de fato o que aconteceu, né, foi exatamente assim. Mas vamos dizer que se fosse, esse seria o meu comentário. Aqui, professor. Aqui. Oi. Boa noite. Meu nome é Vanessa, sou professora de música na rede municipal de Hortolândia, que é uma cidade próxima a Campinas. E a minha pergunta passa por uma experiência também. Eu tive um aluno que foi diagnosticado com DI e ele não conseguia ler. E eu trabalhei com esse aluno por um tempo. E esse aluno ele tinha umas características bem interessantes. Ele, por exemplo, ele resolvia quebra-cabeças, jogos da memória de 36 peças em 1 minuto e meio, sem nunca ter pego no quebra-cabeça, né, no jogo da memória. Ele montava com muita facilidade alguns jogos, assim. Aprendeu a jogar xadrez antes de aprender a ler. E ele teve esse diagnóstico. E
eu entendo que esse diagnóstico meio que estigmatizou esse aluno, né? E foi uma grande luta dentro da escola, principalmente minha. Eu comprei para mim essa briga, porque ele foi diagnosticado com DI, para que esse diagnóstico fosse revertido. Mas o grande problema que eu encontrei com essa criança é que ele já se achava DI. Ele tinha um estigma do DI. Essa coisa do diagnóstico falso, ele também não cria uma diferença, ele não cria essa diferença que o senhor disse. Como é que a gente lida com isso dentro do ambiente escolar? O que a gente pode fazer? Né? Em quais instâncias a gente pode recorrer? Porque isso é, infelizmente, comum dentro da escola. Aí vale a pena, primeiro, um comentário mais geral, antes de tentar responder mais diretamente a sua pergunta, que é uma coisa que a gente tem que refletir. Como eu falei, existe sempre essa dupla dimensão em qualquer categoria diagnóstica. Uma dimensão descritiva, né, e um componente valorativo. O valorativo é sempre, no caso dos profissionais de saúde, né, dos diagnósticos de problemas de saúde, negativo, né, porque é algo que, por definição, traz prejuízo para a pessoa. Então, a gente tem que entender que há sempre algum estigma inevitavelmente ligado, na medida que estigma é a desvalorização de alguém diante da sociedade ao receber qualquer diagnóstico, não é só psiquiátrico, um diagnóstico mesmo. A diferença é o grau de desvalorização. Hoje, de fato, a medicina geral, muitas das patologias somáticas gerais, estão relativamente neutralizadas em termos de valoração negativa, mas não completamente. Né? Já na área da saúde mental, como que é afetado, né, nos transtornos mentais? São elementos excessivamente valorizados socialmente, né, como é a vida subjetiva humana, o comportamento social humano. O grau de desvalorização com o diagnóstico é muito mais acentuado. Então, na verdade, claro, alguns diagnósticos como DI estão particularmente carregados de desvalorização, e por isso que é um diagnóstico que, em geral, todo mundo foge. Os pacientes, as famílias e os profissionais. Mas eu quero, assim, estou falando isso para a gente também não ficar numa solução que muitas vezes parece simplista, em que a gente vá resolver o problema do estigma simplesmente não fazendo o diagnóstico ou mudando o nome do diagnóstico. Tá? A gente precisa ter outras estratégias que trabalhem no contexto social a questão do estigma. Tá? Então, essa é uma coisa que eu queria colocar. Em relação a esse caso, claro, teria que ver se, de fato, antes de qualquer coisa, se esse diagnóstico está correto, né? Ou se ele é o diagnóstico principal. Ele tem algumas características que poderiam, assim, de uma maneira muito superficial, fazer pensar num quadro do espectro do autismo, que frequentemente vem associado à deficiência intelectual. Mas aí o diagnóstico principal passa a ser, né, o transtorno do espectro autista, e não a deficiência intelectual. Agora, não necessariamente que o fato dele ter o que se chama de habilidade savant, né, que são as habilidades excepcionais num contexto de deficiência, não é exclusivo do autismo. Tá? Outras situações de deficiência intelectual podem ocorrer, embora sejam mais frequentes no autismo. Então, eu acho o seguinte, fazer um diagnóstico correto, né, ainda que seja um diagnóstico problemático, polêmico, ainda é, muitas vezes, melhor do que você não abordar com seriedade a situação e ficar tentando solucionar a situação com o manejo do diagnóstico em si mesmo. Faço ou não faço o diagnóstico, muitas vezes que esse dilema, como se fazer ou não fazer o diagnóstico, ou fazer esse ou aquele diagnóstico em si vai ser a solução do problema. Tá? Sou da área, eu vim aqui por causa da minha neta. Ela tem o TDA e mais um. E como é que fala? As características dela é o seguinte: ela vai fazer prova, não presta atenção na questão, aí erra, porque geralmente as questões são longas, ela vai lendo, acho que perde a paciência, não conclui. Já aconteceu dela entregar a prova com uma página em branco, porque ela não viu que tinha nada atrás. E a dificuldade dela é reportar o que aprendeu, até que ela aprende, só que na hora de mostrar, fica com a nota baixa. Aí, o que vem junto?
baixa autoestima e, de quebra, um pouquinho de bullying, porque todo mundo na classe vai bem, ela não consegue ir. E reprovou um ano, o ano que a minha filha não deixou ela ser medicada, ela reprovou, na 7ª. Agora ela está no 1º colegial e morre de vergonha de ser a mais velha da classe. Agora, que grau que é esse? É fraco, moderado, avançado? Assim, pelo que você está falando, não dá para situar, né? Mas eu presumo que esteja mais num grau mais brando, né, do que as formas mais severas. Agora, é importante entender isso. Como eu falei, o diagnóstico, mesmo naquela categoria da diferença desvantajosa tratável, não é para ser jogado fora. Tá? Isso a gente problematizar algo não significa que, ao problematizar, a gente tem que pegar aquilo e jogar fora. Não, a gente tem que tomar aquilo e olhar de perto, né, e discutir e avaliar, né, e avaliar se a maneira como está sendo usado é a forma melhor. Né? Não tem dúvida de que essas crianças existem, elas estão aí, elas estão tendo dificuldades reais, elas estão sendo discriminadas, porque exatamente elas estão num mundo que as exclui. Tá? Porque elas têm, de fato, naquela curva de variação, menos do que, eventualmente, a média de capacidade de concentração, por exemplo. Mas sempre existiu no mundo. Como eu falei, a variação é uma condição humana. As pessoas não vão ter sempre a mesma capacidade de atenção, a mesma capacidade de controle dos impulsos, o mesmo grau de atividade. Né? Existe um conceito muito antigo que é o de temperamento, né? Que exatamente trabalha isso, tipos temperamentais. As pessoas já nascem, né, formatadas um pouco diferentes, com tendências diferentes. Agora, o fato é que isso, em algum momento, pode, né, por diversos fatores, começar a gerar prejuízo ou desvantagem e que isso possa justificar um cuidado. Né? E é importante que cuidar não é necessariamente igual ou restrito a tratar no sentido técnico. Significa fazer daquela questão alvo de atenção. Então, com certeza, a sua neta é uma criança que requer atenção. Né? Se o psiquiatra avaliou, ou o neuropediatra, não sei, que ela preenchia os critérios do diagnóstico, como hoje é consensuado, e resolveu fazer o ensaio clínico com o metilfenidato, e ela me parece ter respondido bem. Tá? Não é esse também o problema. O problema também não é usar a medicação. Eu acho que a grande questão hoje é que a gente precisa ser honesto na ética das relações com os pacientes e familiares. Não dá para a gente deixar se acreditar que o diagnóstico do TDAH como um todo é, como às vezes a gente vê nos próprios sites dos familiares, das associações familiares, uma doença neuropsiquiátrica de origem genética a ser exclusivamente tratada com medicação. Né? Quer dizer, é um campo de problemas da infância complexo, né? Polissêmico na sua definição. E é importante, você pode... Eu, quando, por exemplo, me vejo numa situação dessas, com um quadro mais leve, onde eu avalio com a família, depois de fazer uma avaliação cuidadosa, que talvez possa se valer a pena fazer, eu só faço isso depois de ter criado um contexto clínico onde exatamente eu caracterizei que eu não estarei tratando uma doença. Né? Que não é disso que se trata, né? Embora a criança vai ser tratada. Tá? Que a gente está usando uma estratégia que passa por um outro caminho que não o... Né? Vamos usar uma estratégia que é compensatória, né? O papel da medicação, e que a continuidade vai depender não só da resposta, mas da capacidade da criança se sentir bem. E mais do que isso, a criança tem que ser incluída nesse processo. Ela tem que ser ator desse processo, o que geralmente não acontece. Ela geralmente é colocada num lugar passivo, tá? Onde ela é diagnosticada de fora e tratada sem que ela participe em nenhum momento de nenhuma decisão. E ela sequer é informante sobre se houve piora, melhora, continuam sendo os professores, a família. Então, eu estou dizendo assim, para a gente não ficar também tão preocupado que a mudança do diagnóstico vai resolver tudo, se a gente não mudar, fundamentalmente, as formas de relação. Né? Como a gente conduz um processo de cuidado e de tratamento. Viu? Eu prescrevo Ritalina, viu? E diagnostico TDAH. Oi.
Meu nome é João Tavares. Eu formei-me em Economia pela Unicamp. E é lamentável ver professores meus que antigamente, e muito bem, há 30 anos, defendiam a redução da interferência do Estado na economia, hoje serem neoliberais. Quer dizer, não mudaram nada em 30 anos, sabe? Ou se aproveitam, ou... Enfim, o fato é que eu já fui diagnosticado com TD sem hiperatividade. E nunca me preocupei com isso, sabe? Mas sempre considerei que seria uma coisa a ser tratável. Qualquer transtorno seria uma coisa a ser tratável. E hoje, esta semana, eu vi um filmezinho em que faz corresponder a cada transtorno uma aptidão que a criança deixou de desenvolver. Eu gostaria... Aliás, já falou alguma coisa agora, acabou de falar alguma coisa nesse sentido. E eu gostaria de ouvir falar alguma coisa sobre esse respeito. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção corresponderia a Acho que caiu alguma coisa aqui. A aptidão da criança a ser desenvolvida na criança para ser artista, outro para ser filósofo, sabe? Não, perfeito. Você trouxe uma questão que hoje é considerada muito importante, essa discussão, né? Exatamente. Na medida em que a sociedade começa a sobrevalorizar certas qualidades, né, e numa perspectiva competitiva, evidentemente significa que outras possíveis qualidades, né, começam a cair na invisibilidade. O que significa que a gente pode estar, de fato, com uma abordagem muito focada, por exemplo, em algumas habilidades cognitivas, como a capacidade de concentração, que isso esteja sendo feito, de fato, em prejuízo de outras capacidades, né? Tem capacidades que funcionam melhor com menos focalização, com mais lateralidade de pensar, né? Eu, uma vez, ouvi isso de um cliente meu, de um menino de 12 anos, quando eu perguntei para ele o que ele achava. Quando ele voltou, fiz um teste com ele na medicação, e aí ele disse: eu não estou conseguindo desenhar mais tão bem. Aí eu disse: mas o que você acha que está acontecendo? Ele disse: não me vêm mais as ideias da mesma maneira, com a mesma facilidade que vinham antes. Em compensação, de fato, ele tinha melhorado na capacidade dele de atenção nas aulas e um pouco, não muito, mas um pouco no rendimento acadêmico, né? Então, essa questão que a gente tem que pensar, essa equação custo-benefício que nenhum clínico, nenhuma sociedade consegue equilibrar se todos os interessados não forem protagonistas ativos do processo, né? Se esse menino não estivesse participando, eu não teria tido acesso a essa informação e não poderia ter negociado com ele outras soluções, né, que para ele fossem melhores ou mais aceitáveis, né? Se desde o início eu tivesse chamado aquilo de doença, uma doença é uma doença, né? Uma entidade não vai e vem, ela está lá, então tem que ser tratada, não é isso? Então, assim, eu acho que são sutilezas, né, que parecem uma leitura assim não muito importantes, mas se traduzem na prática em termos de efeitos terapêuticos e de avanço no cuidado, assim, às vezes fantásticos. São pequenas intervenções que podem ter grandes efeitos. Em relação a essa questão que você falou do tipo desatento, esse talvez dentro, né, eu nem entrei muito nessa questão, mas é uma polêmica dentro da polêmica, né? Porque dentro dessa categoria da diferença desvantajosa tratável, o subtipo desatento é o mais problemático porque exatamente você se concentra apenas no déficit de atenção, né, como elemento diagnóstico. E aí a gente fica num campo menos específico ainda do que já era a inespecificidade da tríade clínica, né, da hiperatividade, né, ainda mais no mundo que valoriza excessivamente a capacidade de atenção, né? As profissões hoje do capitalismo pós-industrial, elas são profissões que requerem, né, as profissões mais bem remuneradas, bem entendido, né, aquelas que todo mundo almeja na competição do mundo contemporâneo, exigem uma capacidade muito grande de atenção. Tá?
Agora, a gente fica pensando, um mundo que valoriza demais a atenção, será que não é um mundo que vai se esvaziar de artistas? Né? Ou de pessoas excessivamente criativas, porque tem um pensamento mais desfocado e com isso consegue encontrar coisas novas? Não sei, mas é uma coisa que a gente tem que se perguntar. E já deveria ter começado a se perguntar, mas antes tarde do que nunca. Tânia, eu sou estudante de psicologia, trabalho na área escolar, e a escola é justamente a instituição de maior peso que encaminha a criança e o adolescente para um diagnóstico, já que quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Existe algum trabalho em conjunto com esses profissionais, professores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, no sentido de esclarecimento para um diagnóstico mais preciso, já que muitas vezes o que se busca é só um rótulo, é um nome para aquilo que ninguém consegue lidar, seja escola, família ou qualquer instituição? Olha, o que eu tenho visto com muita frequência são capacitações, cursinhos feitos nas escolas, na verdade, para capacitar o professor a fazer melhor o diagnóstico e encaminhar mais. Estou caricaturando, verdade, mas, enfim, descontando a caricatura, sobra ainda muito de real nisso que eu estou falando. Né? Mas não são só pessoas assim, interessadas nisso. Eu acho que também tem um vício nas tecnologias pedagógicas de ainda insistirem em transmitir conteúdos, né, concentrar a educação em conteúdos e de uma maneira vertical. Né? Então, chega um grupo de professores, organizam aulas expositivas, cheias de conteúdo, né, na suposição de que, uma vez possuidoras daquele conteúdo, os professores aí conseguirão fazer isso que está dizendo, fazer diagnósticos mais precisos e melhores encaminhamentos. Em geral, não é isso que acontece. Tá? Acontece um aumento da demanda. Quando, na verdade, a gente tem que incluir o professor como também profissional de saúde, no sentido lato do termo. Né? A gente hoje, o tempo todo a gente fala em saúde na visão intersetorial, ou seja, se saúde também inclui a dimensão social, ela não é uma coisa que vai ser feita apenas pelo setor governamental saúde. Ela também exige ações nas políticas públicas e nas ações dos profissionais em outras áreas públicas. A educação para a criança é fundamental. Então, a gente também tem que pensar de que maneira os professores também podem ter ações resolutivas dentro do seu âmbito de ação em muitas das situações de transtornos mentais comuns, ou nas situações de sofrimento ou de problemas mentais que não chegam a configurar, e nem devem configurar, um diagnóstico, propriamente dito, mas que requerem cuidado. Tá? Mais uma vez, lembrando que cuidado não tem que ser alguma coisa necessariamente vinculada a um diagnóstico ou a um tratamento, no sentido estrito. Né? Há outras formas da gente cuidar. Pode ser, por exemplo, na escola, terem uma atenção diferenciada, né, fazerem modificações curriculares para aquela criança e outras coisas mais, para que ela possa, né, encontrar um melhor lugar e ter um resultado melhor dentro de sala de aula. Tá? Então, o que eu acho, para completar a minha resposta, é que o que a gente precisa hoje é dar menos conteúdo e mais ferramentas cognitivas. Ferramentas que possibilitem que aquele que receba um conteúdo também avaliar o conteúdo que está recebendo. Tá? A gente vive hoje uma época em que, claro, uma coisa está sendo substituída pela outra. Quanto mais conteúdo a gente vê, né, os jovens, por exemplo, terem que acumular para poderem passar no vestibular, menos eles recebem ferramentas cognitivas, inclusive para poder avaliar o que estão recebendo de informação. Né? Isso eu acho muito preocupante, porque isso depois vai se manifestar depois no segmento das suas respectivas profissões, no efeito que se vai ter na sua prática. Ou seja, uma prática muito pouco crítica. Eu vejo, assim, às vezes entre colegas, uma ingenuidade, assim, epistemológica, pessoas bacanas, pessoas legais, que eu respeito, entendeu? Mas fico abismado com o grau de ingenuidade diante de muitas questões. Né? De não ter uma reflexão mais profunda, apesar de, naquela área que eles escolheram, serem bem-sucedidos e tal. Né? Então, isso geralmente pessoas que estão com menos de 40 anos. Né? Então, acho que é algo que vem se acirrando ao longo do tempo. Quando a gente pega pessoas
mais velhas, e não é porque são apenas mais velhas, é porque se constituíram como pessoas numa época onde ainda também se valorizava essas ferramentas cognitivas mais críticas, né? Até porque a gente vivia ainda uma época, por exemplo, aqui no Brasil, onde a ação política ainda era uma coisa que cativava as mentes dos jovens, né? Pelas grandes causas, no caso do Brasil, basicamente o movimento de redemocratização do país, etc. Hoje, realmente, né, a gente vê que as manifestações de junho do ano passado, as pessoas primeiro saíram nas ruas, depois foram buscar, né, o porquê que estavam protestando, né? Né? Ou seja, as pessoas estavam com grande mal-estar, o que evidentemente não é uma coisa muito legal no mundo de hoje, mas não sabiam muito bem porquê, né? Tirando o único tema que realmente tinha concordância, que era o problema, que é o problema catastrófico da mobilidade urbana, no mais, né, estava pouco claro o que estava para acontecer. Oi, boa noite. Meu nome é Helder Noronha, estudante de psicologia. A pergunta da minha colega Tânia introduz um pouco e, em parte também, em grande parte, já foi até respondida. Mas a questão é a seguinte, não seria assumir uma fragilidade do corpo clínico quando foi citado que ele sofre uma pressão da demanda a respeito do diagnóstico, e se isso está, então, atrelado a essa medicalização, então, que está enraizada na cultura contemporânea, né? E qual a saída, então, para isso? O que poderia ser feito? Eu acho que não tem uma saída apenas, né? Eu acho, por exemplo, os debates em torno do tema, eles são muito importantes, mas, como eu falei, eles precisam ser alargados, eles precisam incluir outros participantes que não apenas as corporações. Mas eu acho assim, as transformações sociais maiores, elas dependem fundamentalmente de debates dentro da sociedade, né? E não debates entre quatro portas fechadas dentro de grupos ou de elites, ou que isso não tem maiores efeitos, né? Isso de uma maneira mais geral. De uma maneira mais particular, no que diz respeito aos profissionais de saúde, a gente precisa rever toda a formação do profissional de saúde, tá? Particularmente dos médicos. E dentro dos médicos, no caso específico que a gente está tratando, dos psiquiatras, né? Para que eles possam, né, ficar menos vulneráveis, menos frágeis, mais habilitados criticamente para exercerem com a boa prática, né? Que vai, em alguns momentos, significar diagnosticar o TDAH e tratar, inclusive com Ritalina, e em outros momentos, a resistir a essa pressão. Tá? O problema é quando a gente fica aqui um debate muito dicotomizado e muito polarizado, é que a gente pode perder dos dois lados. Ou seja, ele acaba não produzindo a reavaliação crítica dos diversos protagonistas do debate, que continuam cristalizados na sua posição de certeza. Não é isso? Um debate produtivo, a pessoa tem que, a primeira coisa, colocar entre parênteses as certezas que tem. Porque se ele não estiver disposto a colocar entre parênteses, o debate não vai gerar novidades, né? Então, acho que isso está faltando. Então, acho que a questão de uma reengenharia da formação médica, a partir da graduação e também do nível de pós-graduação, ela precisa ser pensada e modificada de uma maneira importante, né? Isso de todos os profissionais de saúde. A gente está hoje numa retórica sem fim, que já está ficando cansativo, de falar em equipes multiprofissionais, transdisciplinares, e é aquilo que todo mundo fala e ninguém pratica, né? Ninguém vai discutir que isso, como ideal, é algo nobre a ser buscado, mas, né, que nem o Mário perguntou, quem é que aqui tem completo bem-estar, né? Físico, psicossocial? Eu perguntaria, quem é que trabalha numa equipe hoje que de fato pratica integralmente a transdisciplinaridade, né, entre os profissionais de saúde? Porque realmente ela, para ser praticada, depende da gente poder transitar em todos esses conflitos e essas contradições, né? Senão, no máximo que a gente consegue é um certo ecletismo superficial de que cada macaco no seu galho fazendo o que sabe, né? E achando que aquilo é uma equipe transdisciplinar. O Pedro Gabriel
diz que a corrida pelo tratamento e o hiperdiagnóstico denotam um medo nas famílias de ver os filhos fracassarem, entre aspas, nas escolas, no vestibular, no mercado. De que maneira a psiquiatria e a psicanálise podem ajudar o paciente e seus familiares a lidar ou deixar de superestimar essa ideia de fracasso? Eu acho que com muito disso que a gente foi recolhendo aqui nessas falas e que eu pude falar. Eu acho assim, a atitude do profissional de saúde, primeiro ela tem que ser sempre no sentido de apostar na saúde daquela pessoa, nas possibilidades, nas potencialidades, né? O que geralmente também não é feito, né? Geralmente, quando depois que chegam os pais no meu consultório e deslancham aquela lista de queixas, aí eu pergunto para eles, e o que seu filho tem de legal? Eles levam quase um susto quando eu pergunto isso, né? E aí, mais aparece um monte de coisa, né? E é ótimo que eu faço isso na presença da criança, né? E a criança que estava até então, né? Aí abre um sorriso, afinal de contas eu não sou aquele bandido, né? Que estava aparecendo. São, assim, elementos, eu estou pegando elementos super simples, né? Porque eu acho que é isso, a gente não é com grandes eloquências, né? É com uma atitude de cuidado que atravessa todos os atos clínicos, né? De respeito, de honestidade, né? com a família, com as crianças, com os jovens. Quando a gente trabalha dessa maneira, a gente já elimina muito dos riscos do processo. Em relação especificamente a essa questão do fracasso, eu acho que a gente também tem, independente do papel específico de profissional de saúde, a gente tem sempre uma função política de compartilhar com os nossos pacientes também as nossas preocupações, né? Até para que ele possa perceber que ele não está sozinho, que ele está colocado numa situação em que ele se vê encurralado, pressionado, né? Nesse medo de que seus filhos sejam fracassados e ele fracasse junto, né? Porque, é claro, se meus filhos fracassam, eu estou fracassando junto como pai ou como mãe, né? De que isso não é um fracasso deles exclusivamente, que isso é um fracasso da nossa sociedade contemporânea, né? E que, embora isso, em termos práticos, automaticamente não vá resultar em nada, mas a gente não pode esquecer que ressituar tem efeitos muito importantes para as pessoas. Permitem elas se empoderarem e, no que se empoderam, isso muitas vezes se traduz em ações muito mais saudáveis, né? Então, isso assim, é uma coisa que, na verdade, não é específico do profissional de saúde. Eu acho que, na verdade, né, são ações que qualquer profissional, né, que lide com pessoas e com pessoas em situação de algum tipo de sofrimento, de alguma dificuldade, precisam exercer, né? Eu vi que você usou para classificar, justamente parte dessa pesquisa, uma distribuição normal, perfeito? Normalmente o pessoal chama de curva de Gauss, ou então no mundo corporativo, Six Sigma. Existe algum tipo de pesquisa, digamos assim, utilizando amostras e dados que não se encaixam nesse tipo de distribuição? Sim, nem todas as distribuições seguem a curva normal, né? No campo. Mas o que costuma sempre haver são curvas contínuas na variação populacional, né? Mas, de qualquer maneira, entre as formas de distribuição, uma das mais comuns, né? Claro que nem sempre na forma teórica, mas em alguma forma aproximada, como é a própria curva de distribuição do QI, né? Ela não se encaixa com perfeição na curva de Gauss teórica, mas ela se aproxima bastante dessa curva. Além do mais, como eu mostrei, existem muitas vezes distribuições que são compostas, né? Porque, na verdade, a gente não está medindo uma única variável, né? Tem outras variáveis, às vezes, ocultas, e você acaba percebendo que tem várias curvas de normalidade sobrepostas umas às outras. E aí você tem que fazer algumas análises estatísticas para verificar essa possibilidade. Enfim, mas aí é um campo vasto, né, de tecnologias de análise estatística muito interessante, muito rico, e que permite exatamente que a gente possa, como eu falei, validar categorias ou não, que é uma condição mínima, né?
Se eu não tiver sequer validado que aquela categoria de fato é uma categoria, no sentido que se sustenta como alguma coisa que define um grupo distinto de outros, então nem sentido, menos sentido ainda tem dizer se ela configura uma patologia ou não. Né? Então, de fato, quando muitos colegas dizem, não, o diagnóstico TDAH é um diagnóstico validado, realmente, nessa dimensão é. Né? Não tem que discutir. Mas também não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo é se a categoria que identifica aquelas crianças com essas características, se ela tem validade, se essas crianças realmente existem. O que a gente está discutindo é como que a gente deve interpretar essa categoria. Né? Como ela tem que ser entendida pela sociedade e pelos interessados na questão. Isso é que é o X da questão. E aí ambos, de certa maneira, têm razão. Tem razão os acadêmicos que dizem que há uma validade dentro do diagnóstico. Tem razão os demais oponentes que dizem que há algo que não tem esse grau de sustentabilidade e certeza no sentido de ser uma patologia. Eu acho que essa é uma questão que a gente não pode fechar. A gente tem que manter aberto e discutir o que se faz, né, para não deixar a gente em impasses permanentes. Bem, Fernando, muito obrigado por apresentar para a gente essas contradições e permitir que a gente pudesse refletir criticamente sobre um tema tão importante como esse da saúde. Lembramos que a Livraria da Vila, nossa parceira, tem livros sobre o tema, portanto, confiram. Estamos logo aqui do nosso lado. E lembramos também a todos que na sexta-feira que vem, isso já estamos entrando na programação de setembro, está à disposição aqui embaixo, vamos dar início ao módulo do mês de setembro, que é do hedonismo à adicção. As drogas no mundo contemporâneo, com curadoria do médico psiquiatra Arthur Guerra. E nesse módulo vamos discutir sobre as drogas, álcool, maconha, cocaína, crack e cigarro. O que mais? Os convidados irão refletir